A paz do Senhor Jesus, igreja. Que honra, que alegria. Podeis assentar. Faça isso glorificando a Deus. Isso, aleluia. Se você entende que está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite, se você entende que você está numa noite de alinhamento, se você compreende que o nosso corpo voluntariamente ele não produz espontaneamente nada que seja para a glória de Deus. A nossa natureza, ela é natural mesmo quando não é carnal, ela é egoísta. Então todas as vezes que nós nos reunimos para adorar e que rompemos com cansaço e tantas outras coisas que tentam disputar nossa mente o tempo todo num culto como esse, todas as vezes que somos capazes de oferecer para Deus aquilo que estamos entregando hoje aqui, essa obra não é nossa, essa obra é do Espírito Santo. Eu queria dizer que você está alinhado hoje. Você não tinha que estar em nenhum outro lugar. Você está exatamente aonde você tinha que estar. E se você entende que isso não é um bordão para ganhar seu tempo, mas entende que isso é uma verdade, você vai reagir dizendo assim, ó: ainda bem que eu vi Jesus. Glória! Senhor, quem nos trouxe a essa casa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, aleluia. Eu tô muito honrada hoje. Quem me conhece sabe que eu não sei fingir costume. Vou até beber uma água que a língua tá colando no palato. Já viu, quando a gente fica nervoso, a primeira coisa que acontece é que a boca seca. Aí se a gente não ficar tentando buscar saliva de onde não tem, aí termina assim, ó. Já percebeu? Cola tudo, mano. Pode beber água aqui ainda, não pode? Então não fica me secando, não. Que honra estar aqui nessa noite. Eu sei que não só essa noite, mas esses dias são dias muito especiais, não só para a Lagoinha, mas para a igreja brasileira que se sente representada pela envergadura daquilo que tem sido consagrado e oferecido ao Senhor. E eu posso falar isso. Eu posso falar isso porque eu não sou membro dessa igreja, mas sou membro do corpo universal de Cristo aqui na terra. E eu posso falar isso porque se eu estivesse falando como um membro congregacional, local, pareceria até que eu estou puxando sardinha para a igreja. Mas como congrego em outra denominação, ganho mais autoridade para dizer o que vou dizer agora. Porque como igreja brasileira, a gente se sente representado por vocês essa grande temporada de sacrifício que está sendo oferecido aqui em louvor ao Senhor. Quando nós vemos as bandeiras dos outros países e do Brasil, a oração que foi feita aqui por todos os pastores que representavam no altar, mas por aqueles que estavam aqui também, eu via claramente em visão aberta um óleo grande demais para caber dentro de uma casa só. E isso está transbordando e escorrendo. É essa a comunhão que o salmista prometeu. É como óleo precioso que desce, e que desce, e que desce sobre a cabeça, e que desce sobre a barba, e que desce sobre o colarinho, e que desce sobre a orla das vestes. A igreja brasileira sente, nem que seja para receber lá na bainha, mas o que nós sentimos aqui é isso, é que este óleo que o Senhor tem derramado sobre esta igreja que tem visão de reino, desce sobre toda a estola sacerdotal que veste o corpo de Cristo sobre a terra. Aonde houver alguém que se chama pelo nome do Senhor, recebe esse mesmo óleo de envio, recebe esse mesmo óleo de autoridade. Eu não estou falando isso para alegrar ninguém, eu estou falando isso porque é uma verdade. Enquanto Deus usava a vida do pastor André Valadão aqui em cima, em prioridade sobre aqueles que estavam aqui, eu via claramente a bênção geracional. Uma das coisas que Lagoinha Global Conference está trazendo é a bênção geracional.
Deus está falando comigo. Aquilo que eu confiei a Abraão e que eu comecei em Abraão se estende sobre todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Então, aonde houver um homem, uma mulher de Deus que entende aquilo que Deus fez a partir de Abraão, entende que não cabe só em você, mas está vindo sobre você, sobre a tua comunidade, sobre a geografia onde você governa, aonde Deus te enviou, aonde Ele vai te enviar. E se tiver pai, mãe, se tiver ventres de mulheres aqui, até se forem estéreis, mas se estiverem debaixo da palavra, aguardando o cumprimento da promessa, o óleo que desce aqui, ele vem sobre você, vem sobre a tua casa e vem sobre os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos, nos teus filhos e nos filhos dele. Você não está entendendo? Deus está dizendo: amplia o teu entendimento, porque vocês estão fazendo culto, mas não é só culto. Tem noite que é culto e tem dia que nós estamos fazendo história, um legado espiritual, uma estaca está sendo fincada aqui nesses dias. Há um altar, recalaçou Manácia. Eu sinto a autoridade de Deus para falar isso. Há um altar, e é algo que foi consagrado com tanta santidade, com tanta pureza, com tanta visão de reino, que eu creio que vocês têm humildade para ouvir o que Deus me manda dizer agora. Mas também, se não tiver, aí reclama na gerência, não é comigo, porque eu não invento nada, só sou porta-voz do que Deus me manda entregar. E o que Deus me mostra aqui é que o altar foi tão grande, foi tão alargado, foi tão preparado, foi tão orado, foi tão jejuado, que ele diz: é grande demais para ser de uma denominação. Hoje eu recebo o sacrifício de adoração da nação brasileira. Entrega o louvor, entrega a honra, entrega a adoração. Diga para ele que é honroso, diga para ele que é honroso poder ser útil para tanta gente. Uracanaia sobria, rementre rebia, remaia sobria. Aleluia, aleluia. Ainda bem que eu vi Jesus. Aleluia. Eu quero ainda, antes de ministrar o texto que Deus me confiou e me impeliu para pregar nessa noite, pela misericórdia, dar testemunho dessa igreja. E agora me refiro restritamente à comunidade congregacional, à igreja local, ao trabalho minucioso que é feito em cada uma das igrejas que se chamam Lagoinha. Mês de outubro do ano passado, eu tive o privilégio de tirar um tempo ministrando fora, e nesse período boa parte dos compromissos foi para atender as igrejas Lagoinha. Eu me senti até missionário quando é convidado pela igreja. Foi maravilhoso. Só que ocorre que eu entrei numa velocidade. Foi quase 7 dias, só Lagoinha, 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 lá nos Estados Unidos e arredores. E é o povo de Orlando aí, Flórida, aleluia. Então eu comecei a ver muito de perto o desenvolvimento da igreja local nas suas minúcias. Todas as igrejas que ia mantinham o mesmo padrão de entrega de qualidade de serviço. Isso me agrada muito, me saltou imediatamente nos olhos, porque minha linguagem de amor é serviço. Não vou usar o tempo aqui agora falando das 5, mas para mim só de serviço dá jeito. E eu poderia provar biblicamente que a linguagem de amor de Jesus também era serviço, mas deixa isso para outro dia. E me chamou então logo a atenção, porque é a minha maneira de se comunicar, né? Eu acho que quem ama é útil, favorece. E
comecei a perceber isso nas igrejas de vocês. E muito organizado. E você via que era uma entrega visceral. O que é uma entrega visceral, Camila? Uma entrega que vem de dentro. Não tinha nada mais ou menos. E cada um de acordo com a sua força. Fui em algumas igrejas grandes, fui em algumas igrejas menores, igrejas que estavam começando, e, enfim. E aí eu não queria contar e nem falar nada com ninguém. Então, das 3 últimas igrejas que faltavam eu atender, eu entrei em oração, até que cheguei num culto de uma igreja específica. Quando vi o retrato e a reprodução daquele mesmo comportamento, aquela mesma identidade, aquele mesmo servir, aquele mesmo voluntariado, aquela mesma entrega, eu orei ao Senhor durante o culto. E eu disse assim: Senhor, o que é que eles têm? O que é que... Eu fiz essa pergunta. Eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero poder também falar a outras pessoas. A própria Lagoinha Alphaville hoje, eu não sei se você sabe, mas ela é uma igreja. E isso para nós aqui no Brasil, entenda, rapaz, eu me sinto honrada como igreja, mesmo não sendo da mesma denominação. Porque a Lagoinha hoje no Brasil, Alphaville, por exemplo, estou dando o exemplo daqui, porque estamos nessa geografia que está sediando a Global. Ela hoje é uma igreja onde eu estava em Petrolina, de lá fui para Juazeiro. E aí, tem gente aí, ó. E aí pessoas de outras igrejas falaram: estive lá tal dia. E como é amigo meu, e agora de 15 em 15 eu estou aqui, que né, a gente não dá muito ruim não, que meu pastor Silas pode estar ouvindo. E aí eu disse: e aí, como é que foi lá? O pastor que veio aqui é um dos 5 homens que eu tenho como maior referência de ministério masculino no Brasil. E ele tirou um dia e veio para cá. E aí na hora, por estar meio aqui, fiquei preocupada com qual foi o testemunho que a igreja passou, porque ele veio num dia que eu também não estava. E aí eu falei: e aí, como é que foi lá? Te receberam, te levaram para ver e tal? Aí ele: tudo. Eu gastei 3 horas lá dentro. Corredor, não sei, ou seja, trataram ele sem saber quem ele era, a nível assim. Ele não, eu perguntei: você falou com alguém antes? Ele: não. Chegou, recebido, tratado, pá. E aí isso responde o testemunho que eu quero dar. Então no último dia eu falei: Senhor, o que eles têm? Porque eu já passei também em lugares onde eu defendo a igreja. Irmãos, e quem defende a igreja defende qualquer congregação. Que a igreja é o corpo de dentro. As placas têm que ficar onde de fato estão, do lado de fora. E vez ou outra, no crescimento de vocês, para a glória de Deus, eu vi alguém indignado. Ah, mas também. Aí eu aproveitei essa viagem, observei, orei e eu falei: o que o Senhor me falar é o que eu vou dizer para quem perguntar. Então a melhor coisa é você poder pedir Deus para dar testemunho de alguém. E eu falei: eu não vou perguntar para ninguém, porque eu tenho muitos amigos aqui, mas eu não vou perguntar para ninguém. Senhor, eu falei com o Senhor. Falei: Senhor, o que eles têm? Por que eles são assim? Diante de Deus. São raras as vezes em que Deus fala com um versículo ou uma palavra para mim. Porque normalmente a revelação de Deus, ela vem com uma convicção, ela não vem com uma verbalização. Quando você diz assim: o Espírito falou comigo, você não lembra de uma frase montada, você lembra de uma convicção que você sentiu. Só que nesse dia Deus falou comigo com uma frase arrumadinha. Ele disse assim para mim: aqui eles não comem o pão da preguiça. Deus falou isso para mim. Deus disse: eles não comem o pão da preguiça. Eles fazem, vão. E entende que no voluntariado está o sacrifício, a entrega devocional. Só hoje chegando aqui, eu percebi pessoas que eu conheço um pouco, e você vê que elas estão cansadas, mas estão assim, ó, entendendo que o serviço é um incenso suave, eretas. Então eu quero dar testemunho disso para vocês, como alguém que visita, como alguém que vem de fora, como alguém que atende como pregadora, mas que também tem amigos que frequentam para poder observar e dão o mesmo testemunho. Então assim, não esmoreçam as vossas forças. Vossa obra não é vã no Senhor, mas tem recompensa. O senso de pertencimento que o voluntariado dessa igreja desenvolve quanto igreja, está fazendo com que outras igrejas que não frequentam a mesma escola desenvolvam o mesmo senso de pertencimento e de dignidade de quem serve. Então, por favor, como alguém que vem de fora e pode dar testemunho, eu sei que para funcionar
de vez em quando o pau canta na casa de Noca. Mas eu quero dizer para vocês que isso já passou de ser sobre vocês há muito tempo e transcendeu e está fazendo escola para a glória de Deus. Então não parem, não parem. Eu gostaria de pedir agora a melhor salva de palmas para os voluntários que servem incansavelmente essa igreja. Aplauda ao Senhor, que dá força ao cansado, que renova as forças daquele que não tem mais vigor. Se você puder, libere um aleluia, libere um glória a Deus e agradeça a Deus pela vida das pessoas que estão aqui e que fazem essa identidade ser reconhecida internacionalmente. Aplauda o Senhor por isso. Deus abençoe. Amém. Eu não ia ter paz se eu não testemunhasse isso hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Não é porque é jovem. Não, não é. Não é porque é parede preta. Não, não é, irmão. É porque trabalha. É porque se trabalha e não se trabalha pouco, não. Trabalha muito. Só que às vezes não se percebe porque é um trabalho oferecido em secreto. Como assim? Não tem farisaísmo de trabalhar e mostrar que todo mundo está trabalhando. Já fica de preto que é para ficar incógnito no meio da galera. Então Deus vos abençoe. Hoje eu vejo que a única coisa que poderia abalar vocês seria somente uma coisa, aquela que abala todos os homens e mulheres que estão dando certo. O quê? A vaidade, é a única coisa. Eu peço, como membro ativo da Igreja de Cristo na Terra, não se achem, não se sintam, continuem mantendo essa humildade. Estou falando como ovelha, como membro do corpo de Cristo. Porque nada, Camila, mas é tanta guerra, tanto levante. Aprendi esses dias com o homem de Deus, vou entregar isso aqui para vocês. Tudo que se levanta contra você e que Deus não elimina do teu caminho é porque não tem poder de te destruir. Só vai te polir, só vai te treinar. Tem inimigos contra nós quanto igreja, que os anos passam e a gente continua lutando. Tem hora que essa batalha cansa, dá uma agonia. De vez em quando, se a gente não vigiar, a gente chuta a tenda do tabernáculo. Mas eu ouvi esses dias de um homem de Deus e não esqueci mais isso. Ele disse: Camila, tudo que Deus permite incomodar e Ele não tira, é porque você não precisa disso para limpar teu caminho, é porque não te destrói. Guarda isso no coração de vocês, viu? E não deixa o narcótico nocivo mais antigo do mundo, que já derrubou a tantos, nos derrubar também. Grita assim pro teu irmão e fala: vaidade não. Olha aqui para mim. Vaidade é mais viciante do que cocaína e açúcar. Não deixa. Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém. No ponto que você está hoje, só você derruba você. Não deixa. Não deixa. Grita aí pro teu vizinho e diz: comigo não. Fala: o sangue de Jesus tem poder. Clama pelo sangue. Então eu estou muito honrada, estou muito feliz de estar aqui. Pastor Márcio Valadão, sua família, pastora Renata, pastor André Valadão, Cassi, Deus abençoe, viu? Eu olho para vocês, eu perco o direito de envelhecer em paz. Eu penso até assim, não vou fazer nada não. Aí quando eu vejo vocês, eu falo: eu vou fazer sim. Eu vou fazer alguma coisa, não posso ficar feia não. Deus abençoe a todos os pastores. Não vou falar o nome de todos para não errar, mas preciso mencionar pelo menos mais dois aqui. Pastor André Fernandes, Quezinha, que está por aí em algum lugar. Eu amo, pastor André Valadão. Eu amo essa sua ovelha, esse seu pastor, porque todo mundo chama todo mundo para dividir fracasso. Essa igreja aqui é uma bênção. O sorriso de Deus, a luz do rosto de Deus resplandece aqui. Deus olhou para cá. E aí esse abençoado aí que trabalha, vive, não sei o que, e podia seguir o fluxo. Aí falou comigo, meu marido, que Deus falou com ele. Eu falei: Deus fala mesmo com esse homem, porque só Deus fala essas coisas. Falou: você não quer vir aqui não? Fazer o culto? Ouça. E o culto também, a nossa conferência, uma benção. E meu marido, que é muito mais inteligente do que eu,
Ele disse assim: Camila, pessoa rara. Eu disse: por quê? Ele disse: porque todo mundo chama alguém para ajudar na dificuldade, mas para dividir sucesso é raro. É a nobreza desse cara aí que está do seu lado. Eu amo. E eu te amo, pastor Flavinho. Manda um beijo para Isa. Eu amo sua vida. Tu me lembra Jesus, cara. Eu olho para você, eu tenho vontade de ser crente. Eu falo: eu não sou crente não, cara, eu tenho muito que melhorar. Ele é tão crente que eu estou aqui falando, olhando para ele, na cabeça dele ele já está assim: Senhor, a glória é tua, tem misericórdia de mim, me cobre com teu sangue. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Oh glória. Aleluia, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Encontrou nada, não ouvi nem tua Bíblia, não vi nada. João capítulo de número 19, versículo 23 em diante. Presta muita atenção, irmãos. Não foi eu que escolhi esse texto, tá? Não foi. Deus levou a sério esse negócio de global que vocês fizeram aí. Agora aguenta. Versículo 23 do capítulo 19 diz assim: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo, e disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem está acompanhando, diga amém. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados de lá. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Olha aí para o vizinho e diz: quebrar ninguém quebra. Fala de novo, diga: quebrar ninguém quebra. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e que é verdade o que ele diz, para que vós também o creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. E você diz amém. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, e no 3 você vai dizer para o vizinho: quebrar ninguém quebra. Não contei até 3 ainda. E se a ansiedade, Jesus te cura hoje. No 3 você vai dizer: quebrar ninguém quebra. Menino, Deus te cura. 1, 2, 3, diga. Guarda isso. Ninguém quebra quem está debaixo de uma palavra. A palavra de Deus, ela é inquebrável. A palavra de Deus, ela é inquebrável. Não existe nada na terra que seja mais poderoso do que a palavra de Deus. Pela palavra os mundos e tudo que há neles foi criado.
É isto que está na própria palavra. Porque céus e terra não foram feitos de prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Quando você olha lá para Gênesis, você vai ver que é a palavra de Deus que manifesta tudo aquilo que é concreto, provando que aquilo que é espiritual predomina sobre o que é físico. O que é físico tem até o poder de comunicar coisas espirituais, mas não tem o poder de determinar sobre coisas espirituais. O salmista vai salmodiar messianicamente no Salmo de número 8, e ele vai dizer que quem está na terra só manda, governa sobre aquilo que é da terra. Mas quem está no céu, manda na terra e debaixo da terra. Isso está falando sobre hierarquia espiritual. E isso coloca o mundo espiritual em primazia em relação a tudo aquilo que você compreende por governo, hierarquia ou autoridade. Tanto é que é por isso que muitas pessoas, muitos ministérios, por que não dizer até congregações, têm perdido força, porque se tornaram excelentes em métodos, em aplicações, mas perderam a capacidade de desenvolver a sua vida espiritual. Sua vida espiritual já não é mais prioridade. Eu vou orar se der tempo, eu vou buscar se der tempo. Se der tempo eu falo com Deus. E depois se pergunta onde está o poder de Deus. O poder de Deus e as visões de Deus não são para homens naturais, não são para homens carnais. A todo homem a quem Deus deu uma visão, primeiro avaliava a sua conduta espiritual. Deus não fala com quem fala dele, Deus fala com quem fala. Tem diferença. E às vezes a gente passa o nosso dia e a nossa vida falando de Deus, inclusive no ministério. E eu vou usar esses termos porque eu sei que a maioria dos que estão aqui pertencem à Igreja de Cristo. Passamos o dia trabalhando, falamos de Deus o tempo todo. Quando alguém nos conta uma notícia, uma tragédia, qualquer coisa do tipo, a gente traz o nome de Deus para a conversa, fala de Deus, diz que acredita que Deus pode resolver, porque de fato e de verdade Deus é o único na nossa vida. Ele permeia as nossas conversas, Ele permeia as nossas decisões. Mas por que não tem havido, da mesma maneira como já houve um dia, a operação do seu poder tão manifesto, tão revelado no nosso cotidiano e no nosso dia a dia? Porque mantemos a preservação de Deus como único, mas já não temos Deus como primeiro há muito tempo. Vamos falar a verdade. A verdade é essa. Só vai orar se der tempo, só vai buscar se der tempo. E Deus é espírito. Completa para mim, por favor. Deus é? Então você tem que tirar da sua cabeça a ideia de que o mundo espiritual pode ser terceirizado ou secundarizado. Deus é espírito. Então se tudo que eu tenho vem de Deus, se tudo que eu mantenho preciso de Deus, se toda a direção que recebo vem de Deus, quem deve ser prioridade na minha vida? Deus. Vamos lá? Quem deve ser prioridade na minha vida? Deus. E como eu priorizo Deus na minha vida? Através das minhas ações, priorizando a minha vida espiritual. Se eu priorizo a minha vida espiritual, então eu priorizo Deus. Eu não falo de Deus, eu falo com Deus. E começo a perceber a diferença de uma coisa e da outra. Você pode falar de Deus o dia inteiro, você pode cantar hinos para Deus o dia inteiro, e nada reverberará a nível de poder do que contato direto com Deus. Ele é espírito. Então quando eu organizo minha vida espiritual, tal espírito começa a predominar sobre todas as minhas atividades. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? Somos bons de campanha, somos bons de propósito, somos bons de jejum de vez em quando. Somos difíceis de quê? De vida devocional. Aonde está a maior guerra dos crentes aqui hoje que querem vencer? Não é na parte financeira, você já sabe como dominar as finanças. Não é na parte familiar, nunca se falou tanto sobre conduta emocional, nunca se discerniu tanto sobre comportamento. Hoje tem psicólogo que fala como se fosse, ou melhor, tem gente que não é psicólogo e fala como se fosse psicólogo, porque o material de conhecimento fornecido, ele está se tornando quase que educacional. Então a gente fala com liberdade sobre todas essas coisas. A gente desenvolve na área da finança, desenvolve na área da família, desenvolve no conhecimento dos próprios traumas. Tem gente aqui que não se rende à terapia, não se rende a psiquiatria, mas já diagnosticou o próprio problema.
Agora, a vida espiritual não resolve. 90% do maior material distribuído hoje pelas editoras no nosso nicho cristão, a maior procura está em conduta devocional. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que elas têm sucesso financeiro, gestão de tempo, organização familiar, mas não conseguem se realizar. Por quê? Porque elas só governam sobre a terra. E depois que você conhece Deus, você quer viver a manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque Deus faz o que o dinheiro não faz. Deus faz o que a família não faz. Deus faz o que o CNPJ não faz. Deus faz o que o CPF não faz. Deus faz o que o dinheiro não faz. Deus faz o que o médico não faz. Com todo respeito, Deus faz o que a psiquiatria não faz, o que a ciência não faz, a faculdade não faz. Deus faz o que o namoro não faz, a vida conjugal não faz. Então você dá um check em todas essas partes, mas no final do dia continua deprimido, sem realização. Por quê? Porque você buscou tudo que te realiza, mas não buscou Deus para realizá-lo. E homem nenhum se realiza sem realizar Deus. Homem nenhum rompe se não fizer aquilo que Deus o chamou para fazer. O maior índice de suicídio não está nas castas mais pobres, não está na classe baixa, está na classe média alta, provando que não é falta de coisa, não é falta de matéria, não é falta de dinheiro, não é falta de família que tem levado o homem a dar cabo da sua própria vida, mas é a falta de Deus. E talvez você está aqui nessa noite dizendo: ah, Camila, poxa, está vindo aqui dizer que a gente tem que buscar a Deus. É isso, porque a gente fala sobre isso. Mas eu já disse a terceira vez e vou dizer a quarta: falar de Deus não é a mesma coisa que falar com Ele. E isso está acabando contigo. Não é hormônio, é a tua ausência do lugar devocional, porque você não prioriza mais a vida espiritual. O mundo compete com a tua atenção, e você diz: daqui a pouco eu falo com Deus. Quando eu me mudar eu falo com Deus. Quando eu parar de beber eu falo com Deus. Quando eu parar de fumar eu falo com Deus. Quando eu largar os vícios eu falo com Deus. Quando eu casar eu falo com Deus. E Deus está dizendo: eu não acredito que você podia falar comigo agora, mas está dizendo que vai falar comigo depois. Camila, é que eu não me sinto santo o suficiente para falar com Deus. Vai jejuar todo dia, vai fazer propósito de Daniel, vai subir monte, vai descer, vai orar com a boca no pó, e nunca vai ser digno. Então, nosso mundo espiritual não está sendo consolidado. Há aproximadamente, eu estou falando porque eu debruço um pouco sobre o comportamento dos crentes e da igreja desde a década de 90. Eu não tive o privilégio de nascer no lar cristão, então eu precisei conhecer como a igreja chegou até aqui, o que ela desenvolveu. Eu estou falando a nível Brasil. E uma das coisas que eu percebo é que nós evoluímos em todas as áreas. Então por que a explosão de milagres, prodígios e maravilhas não está acompanhando isso? Porque a gente explodiu em todas as áreas, mesmo, menos na única que faz tudo funcionar: Deus. Deus é Espírito. Agora vamos lá, aonde o Espírito de Deus se manifesta? Na sua palavra. Eu vou te perguntar e você me responde se me ouviu bem. Aonde o Espírito de Deus se manifesta? De novo, aonde o Espírito de Deus se manifesta? Aonde Deus se revela? Vem, aonde Deus se revela? Por onde Ele se move? Qual é o único meio pelo qual Deus opera? Não, tem gente que ficou em dúvida agora, vou falar de novo. Qual é o único meio pelo qual Deus opera? Através da sua... Todo o restante é consequência de uma operação ou de uma palavra que foi liberada. Mas nenhum mover tem o poder de substituir aquilo que a palavra libera. Por isso a prioridade é a palavra. Quando João vai constituir a biografia ali no Evangelho, falando sobre Jesus, diferente de Mateus, de Marcos, ele vai estabelecer a biografia de Jesus escrevendo assim, ó: no princípio era o verbo. Ele não fala sobre Maria, ele não fala sobre José. Ele entende que a origem física e o entendimento de Cristo não começa no físico, começa no espiritual. O que acontece com Maria é a evidência de algo que foi absorvido no espiritual. Então ele não se poupa naquele momento, ou melhor, se priva
exclusiva naquele momento de falar de João, de falar de Maria, de falar de Gabriel. Ele vai no início, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que é verbo? O verbo é palavra. De quem João está falando? De Jesus. Então o que ele está dizendo? Que a consciência de existência de Cristo para João e para a humanidade não parte a partir, se esforça, porque para assistir Vingadores, que é 3 horas, você não foi no banheiro. Então bota essa cabeça para funcionar, essa massa cinzenta para funcionar. Ah, Camila, mas não adianta falar muito, porque depois de 40 minutos ninguém presta atenção em mais nada. Eu não estou pregando palestra, eu vim falar da inerrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Não compare a palavra de Deus à palestra motivacional. Eu não estou comprometida com a tua expectativa, eu estou comprometida com a ordem que Ele me deu nessa noite. E Ele disse: pregue a minha palavra. Então se esforce, porque reino de Deus não se toma por osmose. É força, é disposição. E às vezes nos falta. Eu me incluo. Eu só estou com o microfone, mas eu estou dentro do rolo todo, tá? E só falo com autoridade porque me dói tanto quanto em qualquer um e tenho talvez a mesma consciência. Ok? E por que temos essa dificuldade? Porque espiritual não é mais prioridade. Homens espirituais viraram chacota. E os crentes do próprio meio reproduzem a brincadeira de línguas estranhas e ensinam os filhos a fingirem que dão lugar. Depois não entendem porque eles não são batizados com o Espírito Santo de verdade. Mundo espiritual, do Deus que é espírito e que só pode ser compreendido em espírito. Deus só pode ser compreendido em espírito, só pode ser recebido em espírito e só pode ser vivido em espírito. O que foi que Jesus deixou claro? A hora chegou, já vem, que os verdadeiros adoradores em João 4 é pecador arrependido, não é glória a Deus, aleluia, nem hino não. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Então como é que se recebe Deus? Em espírito. Como é que se entende Deus? Em espírito. Como é que se cansa sabedoria ao conhecimento de quem Deus é? Em espírito. Agora volta onde eu parei. E Deus se revela por intermédio de quê para ser conhecido? De quê? De Instagram? De Facebook? De Mark Zuckerberg? Aí depois não entende, porque tem uma unção que evidencia, tem um chamado que não se cala, mas não tem comunicação, não recebe direção, anda perdido. E por que anda perdido? Porque você tem tudo, mas não fala com quem te deu tudo. Então você tem tudo, mas não sabe usar nada. Ocorre então que João vai revelar para nós que aquilo que é espiritual vai determinar sobre o físico. Vamos lá? Aquilo que é espiritual determina sobre... Quando você tem uma palavra, você não tem algo físico, porque a palavra de Deus também não é física. Quando você libera uma palavra de Deus, saem letrinhas da sua boca concretas? Não, sai um hálito, sai um sopro, mas não sai nada, porque a palavra de Deus também é invisível. Então Deus se revela de maneira invisível como Deus Espírito através da sua palavra. Palavra essa que é falada por nós fisicamente, mas que não pode ser vista. Em João então ele vai dizer: no princípio era o verbo, palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. De quem ele está falando? De Jesus. O que ele está dizendo? A evidência do que vocês veem agora não está vindo agora. Ela já veio muito antes da fundação do mundo. Antes do haja luz já tinha o haja cruz. Antes do... Alguém pensa que por causa do pecado, porque Eva pecou, porque quando eu chegar no céu eu vou dar na cara de Eva, porque eu também vou brigar com Adão. Irmão, você pode brigar pelo trabalho, pelos cardos, pela dor no parto, aí é tudo responsabilidade dele, dela, da serpente, daquela loucura toda que aconteceu no início. Agora, a obra de Cristo não dependeu de pecado para acontecer. Deus não é pego de surpresa. A Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Por isso não tem pecado seu no físico, e não tem destruição sua no físico, que para cada erro que você cometeu, a palavra de Deus não possa restituir, restaurar, reconstruir, levantar.
Então nós dependemos da palavra como o ar que nós estamos respirando, porque é esta palavra que manifesta governo sobre o físico. Físico que pode estar abalado, físico que pode estar destruído, físico que pode estar falido. Só que isso só vai se evidenciar aqui quando priorizarmos no mundo espiritual. No princípio a terra era sem forma, vazia, não havia nada. O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, quem me conhece sabe, eu amo esse texto por causa disso que eu vou dizer agora, porque isso evidencia a força da palavra. Escute, não tem nada, tudo em trevas. E quem está se movendo? O Espírito de... Vamos lá, o Espírito de... Espírito de Deus está se movendo. O Espírito é de quem? O Espírito é de quem? E o texto diz que ele está se movendo no abismo, aonde só havia águas e estava em trevas, porque não havia nada, não havia luz no mundo. Mas o Espírito de Deus está se movendo no meio das trevas. De fato não há lugar que Deus não entre, não há cativeiro que Deus não entre, não há trevas que assuste Deus, não há obra de encantamento, malignidade, satanismo, não há cultura, não há demônio que tenha o poder de impedir o mover de Deus. Deus entra onde quer, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os rios, ele estabeleceu sobre os mares, é tudo dele. E ele está dizendo, é meu e a escritura está no meu nome, fui eu que... Deus entra aonde ele quiser, ele entra e ele se move, ele está se movendo. Agora veja, Gênesis 1, vem comigo, ele está se movendo, mas não está fazendo nada. Mas é Deus que está se movendo, mas não está fazendo. Está movendo, mas não tem sol. Está movendo, mas não tem lua. Está movendo, mas não tem estrela. Está movendo, mas não tem separação entre dia e noite. É um mover. Deus está se movendo, mas não faz. Bora! Deus está se movendo, mas não faz. Não faz. Rapaz, você pode rodar, pode pular, pode cantar, pode pregar debaixo de um mover que pode ser até de Deus, mas isso não transforma. Eu estou te falando a real, estou trazendo nenhuma revelação não, só estou pregando o que está escrito no texto. O mover pode ser de Deus, mas ele não tem realização transformadora. E por que não tem? Porque o princípio pelo qual Deus quer que nos movamos é o mesmo princípio pelo qual ele opera. Vamos lá? Deus poderia respirar e fazer tudo o que existe e haver numa respiração? E se ele não quisesse manifestar nada, nem espiritualmente, nem fisicamente, se ele só pensasse e projetasse, poderia ter criado tudo que existe e há do mesmo jeito, sim ou não? Mas por que ele fez do jeito que fez? Respeitando o tempo, respeitando o dia, mas acima de tudo, trazendo o maior princípio que Gênesis aplica. O princípio pelo qual ele quer que nós nos movamos, ou seja, pela palavra, é o mesmo princípio pelo qual ele opera, mesmo não precisando. Então veja, Deus está se movendo, mas não faz nada. Só que o texto diz, e disse Deus. Você esforça mais um pouco, eu já vou começar a aplicar, mas você tem que entender isso aqui. E disse Deus. Ah, Camila, não está dando para mim não, eu estou tomando leite há mais de 1 ano. Então vai-te embora que tu vai começar a enjoar, porque pão sólido vai começar a descer agora. E disse Deus. Está se movendo, mas não faz nada. É o Espírito do próprio, mas não faz nada. Mas quando ele fala, o que isso significa? Quando ele manifesta a palavra, vamos embora. Quando ele manifesta quando ele manifesta a sua, quando ele manifesta a sua, quando ele manifesta a palavra, tudo que ele fala começa a acontecer. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e ele começa a falar. E à medida que ele vai falando, ele vai trazendo à existência tudo que não existe pelo poder da sua palavra. É o Deus Espírito mostrando para nós que quem estiver em espírito e em verdade manifestará o poder que ele tem. De igual forma, é ele dizendo, eu me movo pela minha palavra. Se em espírito você se mover pela minha palavra, João 15 entra em ação. E o que está escrito lá é tudo que pedirdes recebereis,
Mas o que ele diz antes? Ele diz: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, toda vara que está em mim e dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. A que não dá fruto eu corto e lanço no fogo. Estai, pois, em mim, e as minhas palavras em vocês, porque se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, abre a boca, e as minhas, completa, e as minhas estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes. Rapaz, moça, o negócio é tão sério que tem gente que confunde isso com o texto de Tiago, quando ele diz: e tudo que pedirdes em oração crendo, eu farei. Ou: e tudo que pedirdes em oração no meu nome, o meu Pai vos concederá. Só que o texto de João 15 não fala em meu nome. Ele diz assim: se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vocês, pode olhar em casa. Ele diz: e tudo que pedirem, tudo que pedirem. Eu não estou dizendo que você não tem que falar em nome de Jesus, não. Eu só estou dizendo que, como disse João, a palavra revela Cristo, e Cristo revela Deus. Quando você está em espírito com Deus, você entende que Cristo e o Pai são um. Então quem fala o que Deus fala, fala Cristo. Quem fala o que Cristo fala, fala Deus. Quando se fala em nome de Deus, protocolos se quebram e palavras imediatas saem junto com aquilo que a boca está dizendo. Quais são os homens e mulheres a quem Deus conferiu esse poder? Aqueles que estão em espírito, aqueles que conhecem a palavra que foi dita. Quando eles abrem a boca, você nunca viu Jesus dizer assim: ó, seja curado em nome de Deus. Nunca viu. Nunca viu. E quando o povo puxava os enfermos para perto, para a sombra de Pedro se manifestar sobre eles, Pedro orava pelos enfermos? Pode olhar o texto. Ele não fazia isso. Era em espírito. A palavra que ele vivia era a palavra que se movia onde ele andava. Se vós estiverdes em mim e as minhas, vem, e as minhas, bora, e as minhas. Agora vamos lá. De quantas maneiras você pode estar em Deus? De várias. Você pode estar em Deus cantando, você pode estar em Deus orando, você pode estar em Deus num culto aqui agora, mesmo não sendo crente, mas já sentiu a presença de Deus, porque você está em Deus. Não perde o fio da meada não, olha para mim. Você está em Deus, já chorou, já cantou, já profetizou, porque você está em. Então o que ele está dizendo? As varas estão na videira de muitas formas, mas a videira só está nas varas de uma só. Vou falar rasgado, que é para quem está achando que amigo do evangelho entra no reino do céu, botar o nome no livro da vida hoje. Você pode sentir Deus, falar com Deus e ser abençoado por Deus de muitas formas. Só que Deus só se vê em você de uma única forma. Ele está dizendo: em mim você pode estar de diversas formas, mas eu só te reconheço de uma. Se eu olhar para você e eu ver que em você está a minha. Se você não cumpre a minha palavra, se você não vive a minha palavra, se a minha palavra não é verdade no seu interior, você vai andar comigo, falar comigo, vai sentir a minha presença, mas naquele dia eu não te identificarei como sendo meu, porque você me conhece, mas eu nunca te reconheci. Você falou no meu nome, cantou no meu nome, pregou no meu nome, expulsou demônio no meu nome, e o dom funcionou, a unção funcionou. Por quê? Porque você se identificava, mas eu não me identificava. Por quê? Porque você usou o que eu tinha, mas não havia nada em você para que eu pudesse usar como eu queria. O que isso significa? Entenda. Deus se move pela sua palavra. Irmãos, Deus não tem fechamento com Camila. Deus não tem fechamento com o pastor André Valadão. Deus não tem fechamento com o pastor André Fernandes. Eu e Deus sou assim. Bota eles para caminhar contrário à palavra, para ver se Deus fecha com ele. Sobe eu aqui, falo o que eu quero do meu coração, ou uso o microfone para ofender, para ver se alguém fica sentado depois de 10 horas da noite ouvindo uma pregação textual dessa maneira. Ninguém aguenta. Deus está dizendo: eu não fecho contigo, eu fecho com a minha palavra. Então o que ele está dizendo? Fecha com a minha palavra, que eu fecho contigo. Pega na mão de alguém, que eu estou sentindo uma autoridade tão grande aqui. Não pergunta se pode, não. Cata a mão de alguém aí agora. Pega na mão dessa pessoa e grite assim para ela: palavra, palavra, palavra. Sabe de onde veio o avivamento? Como nunca. Da América Latina. Venezuela vai soprar vento de avivamento. Colômbia vai
Vai soprar vento de avivamento. Camila, você está falando da Venezuela e lá está difícil. É na noite mais escura que a luz mais reflete o seu brilho. Por quê? Porque o povo vai ler a Bíblia e orar como nunca. Olhe para cá. Porque oramos, ou aos que oram, porque orações não são mais respondidas. Porque não se ora a palavra, se ora a vontade. Deus não tem compromisso de corresponder vontade. Outra, Deus não tem obrigação de fazer cessar sofrimento. Escapistas do sofrimento. A geração que foge do sofrimento não conhecerá poder de Deus. Geração que sofre, que foge de perseguição, não conhecerá poder de Deus. Geração que é neutra não conhecerá poder de Deus. Poder de Deus é para quem vai para cima. Poder de Deus é para quem dá a palavra, doa quem doer. Poder de Deus é para quem não nega Cristo diante de nada e de ninguém. Você vai viver poder. Se não tiver medo de se associar à palavra, então Deus fecha com a sua palavra. Aqui, veja os príncipes do Antigo Testamento citados por Isaías: Noé, Daniel, Jó. Veja Elias. Veja Moisés. Por que com Deus, por que com esses homens eles falavam agora e Deus respondia agora? Por quê? Me mostre um deles orando vontade. Não, mostra para mim aí. Há algo em comum na fala de todos os homens que falavam com Deus de perto. E o que há em comum entre eles é o seguinte: eles diziam assim: porque tu disseste. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus tão grande. Irmão, teu cansaço vai passar antes do culto terminar. Escuta o que eu estou te falando. E quem estava sentindo dor nos ossos e na perna, meu Deus, vai chegar aqui amanhã pulando. E alguém vai falar: o que houve com teu ciático? Deus está dizendo: quando minha palavra está em movimento, eu não preciso nem mandar para ser curado. Ela corrige tudo que estiver doendo. Ela vai passando em revista em tudo que está fora do lugar. Receba a cura. Receba a cura. Tu disseste. Como é que Moisés, rapidinho aqui para a gente entrar no texto, aqui não demora não, a introdução é maior do que a aplicação. Como é que Moisés faz um Deus, abre aspas, não faz, fecha aspas, desistir da aparente obstinação de destruir um povo rebelde, de dura cerviz, que lhe afronta diariamente no deserto, mesmo diante de tantas realizações? Como um homem, abre aspas, convence um Deus? Ah, não. Parece loucura o que eu vou dizer. Para quem quer falar mal de mim já vai falar, mas para quem entende eu não preciso explicar. Como é que uma cananeia em Mateus 15, 21 faz um Deus operar na vida de um endemoniado que não reconhece ele como nada? Deus está dizendo para nós: eu dei para você todo o poder de me convencer. Não, isso é poético. Se você pegar, você está negligenciando a tua vida espiritual. E você não entende que a batalha para você não orar, ela acontece por um motivo. Qual? Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Então se você começar a buscar a Deus, você vai ser um convencedor. Não, você não está entendendo. Você lembra de Deus decidido a destruir Sodoma e Gomorra com Ló dentro dele? Só que aonde ele foi ter a conversa? Pastor André, eu nunca entendi isso. Deus tem o céu, Deus tem o trono, mas ele vai conversar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra no quintal de Abraão. Ele quer ser convencido. Deus está passando perto da tua casa. Os arrepios que você sente, as batalhas espirituais, os sonhos que você não discerne, é Deus dizendo: eu estou te visitando porque eu quero que você me convença. Me convença que eu tiro ele da Cracolândia. Me convença que eu restauro o teu marido. Me convença que eu te mostro que o álcool não é nada. Me convença que a depressão sai e eu entro. Me convença.
Deus vai conversar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra na proximidade de onde Abraão estava. Pelo amor de Deus, você está brincando comigo? O dono do universo vai escolher o quintal da minha casa para falar de um assunto e de uma decisão que ele diz que já tomou? Por que isso? Aí o texto diz que naquela época, já mais de 20 anos, né, Abraão é tido pela galeria dos heróis da fé como amigo de Deus. Isso é vida espiritual, isso é devocional em dia. É Deus dizendo: já tomei decisão, mas quero conversar perto de você para ver quem. Povo meu, diz o Senhor, se você soubesse o tanto que eu lhe tenho em estima. Você conversava mais comigo ao invés de botar tudo no grupo de WhatsApp. Aí Deus diz assim: Moisés, eu vou destruir esse povo todinho. Nós vamos fazer um novo povo. E ele diz assim: como vai ficar? Estou parafraseando. Como vai ficar o que tu disseste a Abraão? Aí ele diz assim: a partir de você eu vou levantar uma nova geração. Eu não quero mais esse povo andando com a gente. Rapaz, Deus não quer mais andar com o povo. Deus não quer. Só que Moisés é líder. Como é que você sabe que um líder é um líder? Quando Deus quer destruir o povo dele e ele não diz vamos, ele diz: espera aí, calma aí, deixa eu falar com você só um minuto aqui. Aí você entende por que Deus flameja aquela sarça e diz: é você. Eu não sei falar, mas é você. Porque quando eu te provar naquele deserto, eu não vou ver um gago, eu vou ver um líder lutando pelo seu povo. Você acha que é o governo que decide a destruição do Brasil? Deus está dizendo: se um joelho se dobrar e disser: Senhor, o Brasil tem dono, o Brasil tem um Senhor. Você está achando que isso fica voando no céu? Aí Deus vai dizer assim para ele: eu vou acabar com todo mundo aqui. Estou parafraseando, tá, gente? Nós vamos acabar com todo mundo aqui. Aí ele diz assim pela segunda vez: e como ficará o que tu disseste lá no Egito, quando o faraó ver que o Senhor destruiu aqui o povo que tu disseste que ia fazer herdar a terra que jurou aos seus pais que lhes daria? O que eles dirão? Olha o que Moisés está dizendo: o que eles vão dizer de ti? Quando você tem a palavra de Deus, abre aspas, tá? Tua luta é pelo que Deus disse, não pelo que tu quer fazer. E é isso que te dá autoridade para chegar diante de Deus, sabendo que você vai levar o que pediu. Por quê? É a mesma coisa de chegar e dizer assim: eu não vim te pedir nada do que eu quis, eu só vim falar o que tu me disse. Então eu não estou de abuso. É nessa hora que se reveste do sangue da ousadia. Aí tu entra pelo novo e vivo caminho, mesmo todo requenguela, vacilão, tá devendo. O nome às vezes está até no SPC Serasa, mas você entra dizendo: eu estou entrando em ousadia. Por quê? Porque eu não vim falar do que eu estou devendo, eu não vim falar do que eu errei. Eu estou entrando aqui para falar do que tu disseste, e tu responde a tua palavra. Ele disse a Jeremias: eu velo para fazer cumprir a minha palavra. Grita comigo: palavra. Se não gritou, vou te dar mais uma chance. Diga: palavra. Por que a igreja está aqui? Porque nós estamos debaixo de uma. Por que sua família foi alcançada? Porque você acreditou em uma e você começou a viver para ver aquilo acontecer. É o mundo espiritual determinando sobre aquilo que vai acontecer no físico. Crucificação. E eu encerro aqui. Crucificação. Tá crente a beça, hein? João tá tribulado, Pedro já negou, Judas traiu. Uma bagunça na cúpula da igreja. Ministério revoltado, fofoca, um trai, outro nega. Rapaz, a igreja é um negócio maravilhoso demais. E interessante que foi Deus que escolheu, Jesus que escolheu cada um. Ele escolheu o traidor, ele escolheu o sanguíneo, ele escolheu o medroso. João bipolar. Ele que escolheu. Porque ele não vive de acordo. Nossas realizações não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com a capacidade que a gente tem de acreditar no que ele falou. E quem mais além de nós acredita no que ele disse? Ele. Então é por isso que ele te chamou mesmo esquisito. Não é porque ele acredita em você, é porque ele acredita isso, na palavra que ele te deu. Aí veja,
Naquele contexto louco, só um vai com ele até o final, que é o João. Maria está chorando copiosamente, como se não soubesse que ele foi preparado para aquele dia. Só que saber o que vai te acontecer não te poupa o sofrimento, só te preserva a sanidade mental, mas não te poupa do sofrimento. Então ela está chorando copiosamente, aquela loucura, irmão, do Calvário, treva, aquela coisa toda. No meio daquela muvuca, João desesperado, Maria desesperada, os outros fugidos, e João tranquilo, porque vai acontecer uma coisa muito louca com ele. Enquanto todo mundo pensa, morreu um inocente, está sendo assassinado o herói que fez a gente vender tudo que a gente tinha para andar atrás dele. Rapaz, para pensar. Imagina que tu largou tudo e de repente a causa de tudo que você largou está diante de você detonado. A cabeça começa, era mentira, é verdade? É ele, não é? Para onde eu vou voltar? Guerra, terror psicológico. Maria gritando, chorando. Jesus teve que promover uma adoção imediata entre ela e João, para que ela não ficasse sem senso de pertencimento. Só que ela tinha outros filhos. Só que ele sabia que o que estava acontecendo ali precisava ser sanado imediatamente. Enfim, nada do que eu falar aqui vai se comparar à realidade do Calvário. Eu quero que você entenda que é o ápice do sofrimento, é o auge da dor. Olhe para cá. É um momento de maior angústia e agonia. Era uma tormenta antecipada, prevista. Foi horrível. Foi horrível. A dor não doeu menos porque ele era o Filho de Deus. Me irrita ver crente dizendo: ah, mas ele era o Filho de Deus. Que vontade de tacar o microfone na sua cabeça. Não doeu menos porque ele era o Filho de Deus. Doeu mais porque era. Não havia nele pecado. Quando você sofre mais? Quando alguém te acusa do que você fez, ou quando você é acusado do que sabe que não fez? Onde mora a revolta? Eu estou falando de um momento de trevas. Complete, por favor. Eu estou falando de um momento. Só que eu já disse e repito que é nessa hora que a luz mais brilha, sim ou não? Está todo mundo desesperado e angustiado. Só que o texto vai dizer que João vai perceber uma coisa que ninguém percebeu. E por que ele vai perceber o que ninguém percebeu? Porque ele guardava uma palavra que na hora do desespero ninguém guardou. Ele guardava a fala do profeta Isaías. E o profeta Isaías deixou escrito e descreveu cada segundo de episódio dolorido do Calvário, dizendo absolutamente tudo o que aconteceria com Jesus, como se o próprio Isaías estivesse vendo na hora que fosse acontecer. Então ele viu tudo. A partir dos 7 aos 9, há uma insistência de uma decoração em textos messiânicos na cultura judaica. Então João tem de cabeça o que o texto dizia. A palavra de Deus é viva. Na hora que ele mais precisou, ele não precisou sacar essa palavra. Essa palavra estava dentro dele, porque o judeu cresce tendo que gravar aquilo. Então na hora que a necessidade se apresentou, quem saltou dentro dele? A palavra. Então ele escreve o texto de Isaías. Ninguém mais faz isso. E por que ele fez isso? Porque enquanto todo mundo estava atormentado no Calvário, incluindo o próprio Filho de Deus que estava entregando a sua vida, João começa a olhar, e enquanto alguém vê tortura, enquanto alguém vê destruição, enquanto alguém vê injustiça, João começa a trazer para cada episódio a citação do texto de Isaías. Por isso, por 3 vezes no texto do capítulo 19 vai se afirmar o seguinte: e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Só para a gente entender legal, vamos falar a palavra, tá bom? Palavra é a palavra de Deus. O que ele está dizendo é de Isaías. Então troca escritura por palavra. Então cada coisa que acontece ali, enquanto alguém se descabela, enquanto o outro chora, enquanto o outro foge, enquanto o outro trai, enquanto tem trevas, raio tocando na terra, soldado caindo, enquanto um monte de coisa está acontecendo, João está ali, ó, dominando sobre o ambiente. Você não vê João se descabelando, você vê ele se preparando para receber Maria a partir daquele dia em sua casa, como se fosse sua mãe. Rapaz, o cara está governando no maior caos. Não, eu não estou viajando na maionese não. Chegando em casa, olha o texto. Rapaz, é soldado falando, multidão gritando, é fariseu, sacerdote,
indo para cima de Pilatos, é documento, rapaz, é um rolo. E João, tá vindo túnica, vamos rasgar, vamos dividir, vamos lançar sorte. E João, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E João, isso aí é a palavra. Dividiram entre si as minhas vestes, ó, e sobre a minha túnica lançaram sorte. É por isso que ele não pega uma marreta e dá na cabeça de um soldado. O que você não faz por quem você ama? Eu já vi cena de mãe entrar na frente de fuzil, com o sangue quente, e dizendo, vou matar teu filho. Ela entrar na frente e dizer, meu filho tu não mata. Rapaz, o que a gente não faz por quem a gente ama? Por que quem está ali não toma nenhuma reação abrupta? Reação abrupta não é programada. O emocional vai na frente, a razão chega depois. Por que está tudo sob controle? Porque tem um homem ali que, enquanto tudo está desgovernado, ele detém o discernimento do episódio. Isso aqui não é vingança, isso aqui está acontecendo por causa da... Isso ali não é ódio não, isso aqui está acontecendo por causa da... Aquilo ali não é perseguição não, isso ali está acontecendo por causa da... Não, isso aqui não é zombaria não, isso aqui está acontecendo por causa da... O negócio que a gente está falando aqui é tão forte, é tão forte, é tão forte, que todos os outros pecados da humanidade, para aqueles que recebem Cristo, recebem com Ele o perdão dos seus pecados. Mas esses soldados, de acordo com a escrita do texto, Jesus vai ser categórico antes de morrer, dizendo assim, Pai, perdoa-lhes este. Há um perdão que é liberado para eles antes do derramamento do sangue, porque Jesus entende que o que eles estão fazendo, não estão fazendo só por coordenação de maldade, mas estão fazendo porque eles, sem saber, estavam executando a palavra do profeta Isaías. Então até Jesus libera esses caras. Os que queriam enfiar lança e enfiaram, os que queriam dividir as vestes, os que queriam rasgar a túnica. Quando você sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, o teu opositor não lança ódio em você, porque você tem governo até sobre aquilo que de mal ele faz contra você. Tem alguém ouvindo o que Deus está dizendo aqui? Porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer, primeiro eles fazem, depois eu faço, e depois a palavra faz. Vem comigo, diga, eles fazem. Eu vou encerrar aqui e diga, eles fazem, eu faço, a palavra faz. De novo, porque se você guardar isso, você não vai mais discutir em WhatsApp, você não vai mais bater boca em Instagram, e você não vai mais estragar o Natal de ninguém. Abre de novo a tua boca e diga, eles fazem, eu faço e ela faz. Você vai entender. Primeiro diga, eles fazem, eu faço e ela faz. Ouça, os soldados pegam a túnica, deixam ele nu. Vergonha. Jesus merecia isso, gente? Jesus merecia isso? Não só pegam como zombam. Vamos dividir, vamos lançar, vamos fazer, vamos acontecer. João, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. É o que diz a palavra do texto de Isaías. Ele lembrou, resolveu. Então primeiro eles fazem. Quando você está debaixo de uma palavra, todo ataque é coordenado. Não, eu tenho que falar isso aqui. Você está no meio do maior calvário, você está no meio do maior caos, você está no meio da maior cruz, afronta, perseguição, pererê, parará, pão duro. E você pensa que desordem, é um traindo, o outro negando, é a família se acabando, é um assim, é outro assado. E o Espírito Santo está dizendo, se tu lembrar da palavra, aonde todo mundo vê caos, tu vai ver a batuta da orquestra desse negócio na minha mão. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Meu Deus. Tem alguém aqui dizendo, Camila, o diabo está furioso. Deus me manda te lembrar, aquele que é de Deus o maligno não toca. Essa obra é do Espírito Santo, é a palavra de Deus em movimento. E o que você chama de caos é o maior momento de revelação daquilo que Deus está operando. Primeiro eles fazem, agora me responda com inteligência. Eles sabem que estão cumprindo a palavra? Sabem? Os soldados que zombam e que querem acabar com Jesus, eles sabem? Não sabem?
Mas tem alguém ali que sabe, olha para mim. Pare de pedir Deus para tratar com quem não sabe nem o porquê está fazendo o que está fazendo. Quem tem que saber é você, filha. Quem tem que saber é você, filhão. Por que eles fizeram isso? Porque estão debaixo de uma palavra. Deixa rolar. Já disse isso aqui uma vez, repito nessa noite. Essa operação aqui está debaixo de uma coordenação da palavra. Você só vai ver aonde todo mundo olha e vê caos. E ali você vai ver poder de Deus quando você souber o que Deus disse ao seu respeito. Sabe por que você está atribulado? Porque você esqueceu-se do que Deus te disse. Deus está dizendo, lembra hoje tudo que eu te prometi. E ao invés de chamar de inimigo, você vai chamar de funcionário. Ah não, prega essa mensagem para alguém e diga, não é adversário. Prega, diga, não é adversário. Fala assim pro teu irmão, não leva pro pessoal. Fala no ouvido dele, fala, não leva pro pessoal. Não leva pro pessoal. É a palavra de Deus em movimento. Deixa falar, deixa queimar, deixa difamar, deixa rasgar. E quando alguém perguntar, viu o que fulano está fazendo com você? Você vai dizer, não, eu só vejo a palavra se cumprindo. A palavra se cumprindo. A palavra se cumprindo. A palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Perdoa! Assim responde Deus a pergunta de alguém: perdoa-lhes. Remanaga sobrillo. Remeia bragando é. Temor do Senhor, toma esta casa. Levanta, ragaço. Libere, libere, libere quem rasgou tuas vestes. Perdoe o Supremo. Perdoe os governadores. Perdoe os pastores que caíram. Eu não estou dizendo que Deus coordenou as coisas ruins que estão acontecendo. Eu já passei desse tópico. Eu estou falando sobre o poder que o perdão tem de botar no lugar o que está fora. Você fala mal do Senado, mas não ora pelo Senado. Você fala mal dos vereadores, mas nunca orou pela Câmara. Você não podia abrir a boca para falar nada de ninguém. Você não sabe nem o que está acontecendo, porque não traz a palavra de Deus em oração. Você só quer sua vontade, só quer seu carro, só quer tua casa, só quer teu dinheiro. Você quer ter 1 milhão para poder vender, viver de renda. Você não está nem aí pro Brasil e quer falar mal do Brasil. Quem pode falar mal do Brasil é Zenete. Quem pode falar mal do Brasil é o pastor André. Quem pode falar mal do Brasil é quem dá a cara para bater, joelho no chão. Ora! Pensando que você é quem? O ofendido disse, perdoa-lhes. O vituperado disse, perdoa-lhes. Primeiro eles fazem. Primeiro, mas não é inimigo, é a palavra de Deus se cumprindo. Olha para mim. Ou você sai hoje daqui acreditando que todas as coisas cooperam para o teu bem, ou você vai arrumar um inimigo em cada esquina. Ou você é crente, ou tu é Nutella. Ou você é crente, ou você é mingau. Eu nunca vi tanto crente bater boca. Eu quero ver essa coragem, essa disposição para bater boca, cumprindo o que a palavra diz. Tem alguma coisa contra o teu irmão? Não vai no vizinho que tem contra ele também não. O texto diz, procura ele. Fala com ele na presença de uma testemunha. Isso ninguém quer.
primeiro eles fazem. Mas se eu sei o que Deus disse a meu respeito, eu não vou sair arrumando confusão por aí. Eu vou compreender que todas as coisas no final cooperam para o meu bem. Depois eu faço. Jesus sabia qual era a palavra que estava sobre ele, dita pela boca do profeta Isaías. Amém ou não amém? Amém. E o que faltava acontecer para ele entregar? Para ele sair dali, pastor? Eita, Deus está falando com alguém aqui. Calvário é lugar de dor. Completa aí. Calvário é lugar de... a maior de todas. Até Jesus tinha limite. Ele é homem. O que faltava cumprir? O vinagre, que também tinha sido dito pelo profeta. Ele não esperou uma circunstância para o vinagre chegar. Ele criou a circunstância. Esse é um segundo poder que só pode usar quem sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida. Que poder é esse? O poder de acelerar o processo. Ele sabia o seguinte: já foi túnica, já foi traição, já foi negação, aconteceu tudo. Só falta uma coisa: o vinagre. Se beber o vinagre, acaba a parte dele. Aí o que ele faz? Ele acelera o processo, porque ele sabe que só falta beber para entregar. Eu acho lindo, porque isso aqui é maravilhoso. Porque Jesus não disse me dá água. Quem sabe o que lhe aguarda não pede o que não virá. Olha isso. Aí ele diz assim: tenho sede. Ele diz o quê? Porque ele sabia que não ia beber água. Ia beber o quê? Então ele não diz quero água. Ele diz o quê? Aí pegam o vinagre, colocam na vara e levam à sua boca. Ele toma o vinagre. Tomou o vinagre. Ele diz está. O vinagre encerra o ciclo. Vem comigo. O vinagre encerra. O vinagre encerra. Só falta mais um. Ajuda teu ânimo. O vinagre encerra. O vinagre encerra o ciclo. Agora, por que o vinagre encerra o ciclo se ele não se compara à chibatada? Por que o vinagre encerra o ciclo se tomar canada na cabeça com coroa de espinhos dói muito mais? Fala pra mim, o que Jesus passou antes de beber o vinagre foi pior do que o vinagre, sim ou não? Por que é lhe dado tanto poder ao vinagre para encerrar o ciclo? Porque tudo que ele vai viver lhe esfola do lado de fora. O vinagre é a única coisa que compromete sua amargura do lado de... Para Deus, há maior valor naquilo que a gente resolve do lado de... que a gente supera do lado de... que a gente aguenta do lado de... do que a escória ou a esfolação do que fazem com a gente do lado de fora. Eu vou falar rasgado agora. Porque que alguns processos da tua vida não se encerraram? Porque você supera a traição, você supera a surra, você supera a difamação, você supera tudo que não pode controlar que as pessoas façam contra você. Mas por que o ciclo da tua vida não fecha, mesmo você estando debaixo de palavra? Porque você supera tudo que lhe fazem, mas não aguenta se subordinar ao que você precisa botar do lado de dentro. Às vezes beber vinagre é mais difícil do que tomar um açoite de 40. Porque não é sobre o que fazem comigo do lado de fora, é sobre aquilo que eu preciso fazer comigo do lado de... Eu vou falar como Deus está mandando alguém. Quer ver esse processo encerrar antes de dezembro? Tu não precisa de 31 de dezembro para viver uma virada. Tu só precisa beber esse vinagre que está diante de você agora. Toma esse vinagre. O que é o vinagre? O vinagre é o que a oposição lhe deu. O que é o vinagre? O vinagre é alguém que precisava de água, mas foi lhe dado o azedo. E ele não vomitou, ele não cuspiu. O texto diz que ele tomou. Deus está dizendo: para de acusar, para de bater, toma! Engole! Olha pra cá. Tudo que tu já passou, irmão, não é nada comparado a isso. Admite logo essa parada. Perdoa logo quem tiver que perdoar. Liga pra ele, liga pra ela. Vai na casa dele, vai na casa dela.
Para de ficar esperando que o outro te dê a razão, porque você foi o que carregou a cruz. Deus está dizendo para alguém aqui: toma esse vinagre, vai lá e toma. Engole tua razão, engole teu direito, engole o teu orgulho. Porque depois que ele tomou o vinagre, disse: Pai, está consumado. Tendo dito isso, entregou seu espírito. E agora, Camila? Primeiro eles fazem, depois eu faço. Acelerou o processo, se entregou. E último, agora ela faz. E agora eu quero entregar essa palavra para toda a igreja, no globo terrestre, na Lagoinha Global. Quando sabemos qual é a palavra que está sobre nós, o que fazem contra a igreja não a machuca, a promove, adianta. Quando eu sei qual a palavra está sobre mim, eu não atraso processos, eu ganho o poder de adiantá-los. Terceiro e fim, quando eu não posso fazer mais nada com aquilo que eu recebi, se cumpre o que ela diz sobre si própria: viva e eficaz. Quando eu vivo para cumprir a palavra vive para se cumprir, mesmo depois da minha morte. Por que a igreja está viva depois da morte de grandes heróis? Porque nunca crescemos nos heróis, mas crescemos A palavra é quem acende a chama. A palavra é quem levanta pastores. A palavra é quem executa ministério. É a palavra. O princípio de Gênesis se aplica até hoje na igreja. Estamos aqui porque sabemos qual é a palavra que está sobre nós. Olhe para cá, igreja. Essa mensagem já me acompanha há anos. E eu nunca imaginei que Deus me mandaria trazer hoje aqui. Mas hoje ela terá uma envergadura de alcance diferente. Igreja, não somos a força que o mundo precisa. Somos a resistência que o mundo não suporta. O que chamamos de reforma protestante, e mudou a realidade da igreja antes e depois da reforma. Chamamos de protestante sem ter carregado um pau na mão. Chamamos de protestante sem ter tacado uma pedra em ninguém. O protesto não foi o quanto batemos, foi o quanto aguentamos pela palavra continuar apanhando. Por isso os mártires morreram, mas a igreja continuou de pé. Por quê? Porque o que nos sustenta é a palavra. Você não está no seu melhor momento quando bate boca. Não está no seu melhor momento quando xinga. Não está no seu melhor momento quando quer demonstrar ao mundo a força da igreja pelo braço, pela intelectualidade, pelas palavras. Não, isso os filósofos também fazem. Isso as associações comunitárias também fazem. O poder da igreja se aplica de maneira crescente, em larga escala, em potencial absoluto. Não é quando ela mexe braço e perna, é quando ela resiste debaixo de uma palavra. Veja, Apocalipse capítulo 3, ele vai dizer à igreja de Filadélfia, ele diz para ela: tendo pouca força, vem, tendo pouca, vamos lá, tendo pouca, ele diz: tendo pouca força guardaste a minha palavra, por isso eu também te guardarei da tentação que há de vir, da aflição que há de vir. Há algo terrível para acontecer esses dias em povos e nações. É de fato a última hora do Espírito Santo aqui na terra. A igreja vai subir, e antes de subir, guerras e rumores de guerra, peste, fome, mortandade, a ideologia atravessada, o espírito do anticristo em movimento. E alguém pensa: os últimos dias o amor de muitos vai se esfriar. Homens avarentos, amantes de si mesmo, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus. Jesus volta logo. Mas o texto diz, e são palavras do próprio Cristo: ainda não será o fim. Por quê? Porque no fim também acontece o que disse Joel: e há de ser que nos últimos dias eu
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os mancebos terão visões. Tudo isso vai acontecer ainda antes que chegue o momento do grande dia. Camila, que lado eu tô? O lado da fome, da peste, da guerra, da mortandade, ou o lado do Espírito de Deus? Aí depende qual é a palavra que você tem sobre a tua cabeça. Qual é a palavra que a igreja tem sobre a sua cabeça? Jesus morre. Podem ficar, podem ficar. Jesus morre, entregou seu espírito, cumpriu até ali a parte da missão, morreu. Responda com inteligência. Morto reage? Morto reage? Morto fala? Morto se defende? Está morto. Primeiro eles fazem, depois eu faço. Camille, quando eu não puder fazer mais nada, aí ela faz. E esse é o melhor momento. Tem gente aqui que não está morto, mas entenda a aplicação profética do texto para a igreja do século 21. Nosso melhor momento não é quando a gente vai na internet fazer barulho. Nosso melhor momento é quando aparentemente nenhum braço, nenhuma perna, nada se mexe, e eles pensam que a gente está... Nessa hora a palavra ganha expediente. Quando ela vê que você não pode fazer mais nada, viva e eficaz vai agir sozinha. Fica de pé, fica de pé. Todos, 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 todos. Ajeita essa coluna aí. Tá ele parado, morto, sem reagir. Sem reagir. Não grita, não fala, não pede, não dá. Aí vem a notícia. Rebenta com eles, porque crucificado não tem direito a sepultamento. Tira do madeiro porque hoje é sábado. Porque fariseu é ridículo. Os sumos sacerdotes são ridículos. É errado deixar corpo no madeiro, mas não é errado mandar Roma matar judeu. Podres, nefastos. Dizem que são igreja, mas são os primeiros assassinos. Dizem que são sinagoga, mas foi por isso que Jesus disse a João para a igreja de Filadélfia: tu tem pouca força, mas porque guardaste a minha palavra, eu vou te dar poder contra a sinagoga de Satanás. É o menor governando sobre o maior, porque o que determina o nosso poder não é o nosso quantitativo, é o nosso qualitativo. Jesus está lá parado, não pode fazer nada. Então, a mando e a pedido que fazem a Pilatos, vão retirar os crucificados como era praxe. Pega um pedaço de pau, cada um numa mão. Um soldado vai para o primeiro, o outro vai para o da esquerda. Jesus era o homem de quem? Do meio. Igreja, olha para cá. Nessa última hora você vai ver gente no mesmo lugar que você, que parece com você, igual você, sendo quebrado. Não tenha medo. Se quebrou é porque não era igreja. Igreja não quebra. Com todo respeito, igreja não quebra. Templo fecha, igreja não fecha. Igreja não fecha. A gente vê quebrando o da direita. E agora quem entende pingo no i, entenda a letra. A gente vê que a direita quebra e a esquerda quebra também. Porque o mundo é sistema e o mundo jaz no maligno. Não pense você que a direita não quebra, porque a direita quebra também. Não pense você que a esquerda é invencível e não quebra, porque quebra também. Os soldados, o mundo, o sistema, Roma, abre o entendimento. Roma tem a marreta na mão e ela quebra quem quiser. Antiga Babilônia,
antiga prostituta. O sistema de Satanás está aí. Uma hora ele quebra de um lado, outra hora ele quebra de outro. Mas aquele que estiver com o homem do meio, aquele que estiver com o equilíbrio, o dono da balança, o dono dos pratos, aquele que anda no meio, que traz pro meio. Quebraram os da direita, quebraram o da esquerda. Eu acho esquisito, porque quem quebra, quebra de maneira ordenada. Primeiro, segundo e terceiro. Amém ou não amém? Era como eu faria. Mas não, quebra o primeiro, quebra o terceiro. Por que pula o segundo? Coisas esquisitas acontecem quando a igreja está no meio. Não vou inventar nada teológico. São coisas que não se explicam. Rebenta de um, rebenta de outro. Quando chegam para ele, estão vindo com a madeira na mão. Vão arrebentar ele também. Aí João está parado. Aí ele diz, e aí eu vou usar a minha expressão para explicar o que ele quis dizer. Ele diz assim, ó: eu vi que o testemunho dele é verdadeiro, e eu também digo para que vós o creais. Agora vamos no meu carioquês. O que ele está dizendo é o seguinte: mano, ninguém me contou não, eu vi. E o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: arrebentaram da direita, arrebentaram da esquerda, mas quando chegaram nele, não puderam. Ah, se eu estou de tênis hoje, eu estava pulando dessa altura. Não puderam. Está dizendo que não quiseram? Está dizendo que não tentaram? Está dizendo que não? Está dizendo que não? Se você é igreja, olha para o teu irmão e diz: sozinho. Fala para ele: sozinho vão te quebrar todinho. Agora junta com ele num elo. Faz assim, ó. Eu quero a global agora sim. Se você está acompanhando em casa, quase 18 mil pontos online às 11 horas da noite. Se tem alguém aí, meu irmão, faz um elo com essa pessoa agora. Faz um elo com essa pessoa agora. Começa a sacudir ela de um lado para o outro. Isso. Porque por estes dias, a igreja brasileira, a igreja ao redor do mundo, a igreja perseguida, a igreja promotora, a igreja de baixo, a igreja de cima, a pequena, a grande, a igreja viva de Jesus, vai ver o que Ezequiel viu: um vento que vai começar a soprar dos quatro cantos. Dos quatro cantos, cada osso vai se juntar ao seu osso. Unidade, igreja. Unidade é uma assembleiana pregando numa conferência batista. É reino, é unidade. Osso ao seu osso, cada osso ao seu osso. 1 Coríntios: ora, vós sois não uma instituição, não uma organização. Não somos filantropia, somos o corpo de Cristo na terra. Aqui é corpo, aqui é osso. Você que está em casa, vá para a igreja. Há coisas que só acontecem quando nos unimos. Quem está no relógio pode ir embora, mas quem está entendendo que tem um vento dos quatro cantos da terra que vai começar a soprar em Alphaville, Deus vivo, o texto diz que não puderam. Não puderam. Conta para 2 ou 3 irmãos aí, diga: não puderam. Fala como está na Bíblia, diga: não puderam. Camille o tapa, puderam.
A coroa do espinho, puderam. Cuspe, chute, puderam. Difamação, fofoca, puderam. Açoites, puderam. Chicote, puderam. Fofoca, falácia, sofisma, puderam. Dores, puderam. Prisões, puderam. Puderam. Processos, puderam. Denúncia no Ministério Público, podem. Eles podem. Tudo isso eles podem. Arrebentar, podem. Machucar, podem. Lanhar a carne, pode. Podem lanhar Camila. Podem difamar Camila. Podem fazer o que quiser com Camila. Mas enquanto Camila estiver na igreja ninguém toca. E a igreja cobre os seus membros. A igreja guarda os seus membros. A igreja fortalece os seus membros. A igreja é a única que não trabalha com sistema de amputação, mas de implantação. A videira tinha galhos enxertados. Os gentios são galhos enxertados. Há membros no corpo de Cristo que foram enxertados, mas não são próteses. E o que define uma prótese de um membro? A prótese não corre sangue, o membro corre sangue. Tem sangue no corpo, tem sangue no corpo, tem sangue. O sangue de Jesus te purifica, te lava, te coloca em movimento. O que define de acordo com Paulo, porque ele usa o corpo de Cristo como definição para a igreja, por um único motivo. Ele diz: a igreja é o corpo, porque Cristo é o cabeça. Levante a mão direita aí para o céu, levante. Abaixe rápido. Levanta a esquerda. Abaixe rápido. Consegue levantar as duas? Consegue balançar para o lado as duas? Abaixe rápido. Quem fez foi o seu braço. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Tente fazer isso sem a cabeça. Cada comando agora, direita, esquerda, de um lado para o outro. O corpo mexeu, mas quem deu ordem? O corpo consegue mexer se tiver morte cerebral? Porque todo o corpo parece ter autonomia, mas na verdade todo ele está debaixo do comando do... Vem comigo. Corpos. Quem já ouviu histórias de terror horríveis? De corpos que se mexeram depois de estarem mortos. Gases saindo do corpo fizeram braços levantar. Gases saindo do corpo fizeram barriga mexer. Alguns abriram até a boca. Estava vivo? Estava vivo? Mas pode se mexer? Sim ou não? Ações descoordenadas que não são orquestradas pela cabeça. Corpo carnal sem cabeça também se mexe. Quem já teve pressão no globo ocular? Que é isso? Aquela tremurinha. Já teve? Toda vez que isso acontece, a gente chama alguém e fala: olha, 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 sou eu não. Quem já malhou muito e percebeu que o músculo começou a tremer? Meu sonho, Jesus faz isso na minha vida. Tremeu sozinho. Foi uma ação coordenada? Foi? Mas mexeu, mexeu ou não mexeu? O que define quem é corpo de Cristo e quem não é o corpo. Ações coordenadas. A igreja brasileira e a igreja de Jesus em todo o mundo começará a viver um tempo de ações coordenadas. Nós estamos aqui pregando uma coisa e essa revelação não é pessoal, tenha certeza. Na Ásia Deus está usando alguém no mesmo contexto. Na América Deus está usando alguém no mesmo contexto. Porque o vento que sopra dos quatro cantos não sopra mensagem diferente. Ele não sopra rebelião de um lado e facção do outro. Quando ele sopra avivamento, ele sopra avivamento subindo em onda para todo o seu povo. Vem um avivamento sobre a igreja. Avivamento começa na igreja. Que cessem o sofisma de que um homem sozinho faz avivamento, de que um grupo sozinho faz avivamento. Avivamento começa na reunião da igreja. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu a rua. Encheu a rua, encheu a casa. Eu estou irritada.
uma indignação em mim que não é minha, é do Espírito. Movimentos descoordenados fora do corpo de Cristo, querendo trazer o nome avivamento. Avivamento começa na casa. Avivamento começa na casa. Não pregue avivamento para a igreja se você não é igreja. Não discuta comigo nos meus comentários se você não é igreja. Estou falando sobre assuntos eclesiásticos. E não tente enfiar na minha cabeça que você lá fora está fazendo mais do que gente que está se subordinando aqui dentro. Não reconhecemos corpo que não esteja debaixo do cabeça. Não chame de avivamento espasmos musculares de membros destituídos do corpo, achando que avivamento se faz com filosofia. Bíblia, 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 Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Traga a Bíblia para a conversa. Membros em estado de decomposição, porque pararam de dizer, porque a palavra de Deus diz, e começaram a ir para a internet dizer, porque eu acho, eu penso, eu. Quando se falta ele, logo se começa a dizer eu. Senhor, perdoa-nos. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, todos aqueles que decidem nessa noite fazer contigo um concerto, todos aqueles que não vão usar o tempo da palavra pregada para dizer, fala com eles, mas eu oro agora por aqueles que ouviram a mensagem e disseram, fala comigo, Senhor. Conserta a minha vida, endireita as minhas veredas. Tira de mim o sentimento, a inclinação da apostasia. Deus, eu não quero, Senhor, deixar de ser espiritual. Você tem liberdade agora, faça como quiser, mas esteja diante de Deus. Esteja diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero terminar esse momento que o Senhor me deu a oportunidade através da vida dos teus santos servos. Dos teus santos servos, Senhor, que estão aqui até agora, não por causa de palavra de persuasão humana, porque ninguém suportaria essa gritaria por persuasão humana, mas porque a tua palavra faz até alguém irritante como eu ser ouvido. Ah, só a tua palavra faz isso. Aumenta o nosso temor nessa noite. Nós queremos orar agora porque entendemos que não é o tanto que falamos de ti, mas é o tanto que falamos contigo que vai mudar a nossa casa e a nossa vida. Torna-nos espirituais novamente. Inclina o nosso coração à verdade irrefutável. Que a nossa atenção que estava desviada para fábulas se encontre agora com a escrita do texto sagrado. Que volte o tempo de meditação da palavra. Que as disciplinas espirituais não sejam votos, mas sejam vida diária. Chega de 15 minutos de devocional. Chega. Nossa alma não aguenta mais. Há uma anemia espiritual, nós admitimos. Queremos voltar a provar do teu poder, a ter visões. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Tem de nós misericórdia. Nessa noite nos conduz, não a usarmos todo o tempo para realizar sonhos
mas para sermos conduzidos daqui para dezembro num caminho de arrependimento. Que haja em nós maior vontade de se arrepender do que de realizar sonhos, maior vontade de cumprir os teus propósitos do que os nossos próprios desígnios. Tira de nós a contaminação de Roma, tira de nós a contaminação do sistema, coloca-nos de volta no madeiro mais alto com o homem do meio, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Por fim, nós queremos te agradecer, porque se a igreja está aqui até agora, é porque a palavra é viva, e quebrar ninguém quebra. Vão bater, vão humilhar, mas quebrar ninguém quebra. E nós queremos te agradecer por esse poder. Queremos te agradecer por sermos ministros. Queremos te agradecer porque o Senhor nos conferiu autoridade ao compartilhar conosco a tua palavra. A autoridade não está no título pastoral, a autoridade não está no reconhecimento ministerial, a autoridade está na tua palavra. Porque tu pregava o que eles pregavam, mas quem te ouvia dizia: ele fala o que nós sabemos, mas ele fala como quem tem a autoridade. Leva-nos de volta ao quarto, leva-nos de volta a uma vida espiritual que não pode ser negociada. Leva-nos de volta ao lugar secreto, quebranta-nos por dentro. Que essa noite, Senhor, seja uma noite profética, marcante, mas acima de tudo, uma noite que inaugura um antes e depois na nossa conduta espiritual, para que não sejamos tão somente ouvintes, mas praticantes. Ajuda a cada um que ora agora, ajuda aquele que está cansado, ajuda aquele que lê o texto, mas não entende, ajuda aquela que está lutando contra pensamentos intrusivos para tentar fazer uma oração. Espírito Santo, favorece aqueles que querem te conhecer, favorece aqueles que querem se arrepender, favorece aqueles que querem ser igreja, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.